afternoon. Boa tarde. So, what were we dealing with last time? Então, o que nós estávamos falando na última aula? I will wish to take this class to recap what we did, Eu vou aproveitar essa aula para recapitular aquilo que nós fizemos, but we will go over that history slowly, mas vamos passar essa história de novo mais devagar. and then we shall continue from there. E depois vamos continuar. So, what were we doing last time? Yes, Brother Leon. O que nós fizemos na última aula, irmão Leon? So we went into history Nós olhamos para a história, and we was looking at the line of World War I olhamos para a história da Primeira Guerra Mundial, and World War II, Segunda Guerra Mundial, and we touched a bit on our line, the Fal- priest's line. falamos um pouquinho também da linha dos sacerdotes. Okay, so why did we go to World War I, or what did we learn from World War I and World War II? Por que nós fomos para a Primeira Guerra Mundial ou Segunda Guerra Mundial e o que nós falamos sobre isso? I think we see parallels, the specific waymarks on those lines, Nós vimos alguns paralelos e marcos específicos nessa linha. and I think it was in the context of Russia and America. E eu creio que olhamos para o contexto da Rússia e da América. That's all I can remember so far. É isso que eu lembro até aqui. Okay, Sister Lisa. Irmã Elisa. She wasn't here. Sister Rose, were you there? Irmã Rose, você estava na aula? Can you give us a summary of what we did or what you remember? Será que você pode nos dar um resumo daquilo que nós fizemos, daquilo que você lembre? O que eu me lembro é que nós fizemos um estudo onde nós passamos por Apocalipse, fizemos uma comparação em Apocalipse. Acho que é 1:10, Apocalipse 13, From what I remember, we started speaking about Revelation 13, de 1 a 10. from 1 to 10. E olhando essa linha, nós podemos ver o ressurgimento do poder do papado que é tirado e ressurge. Looking at that line, we can see the power of the papacy which was given to them and then taken away. E que que seu poder volta em 1798. Then the power comes back in 1798. Não, em 1798 foi tirado o poder 1798, the power was taken away. e que esse poder ressurge com a cura da ferida mortal, que a gente aplica como sendo o poder do Estado. And then that power resurrects again from the deadly wound, and we apply that to being the power of the state. Okay. Thank you, Brother Raphael. Irmão Rafael. Eu lembro que a gente comparou a ferida mortal da União Soviética e a morte dela. I remember we compared the Soviet Union's deadly wound and their death De 89 a 91.
from 89 to 91, com Pânio ao decreto dominical. from Penium until the Sunday Law. E aí a gente viu como a ONU sobe e os Estados Unidos desce. Then we see how the United Nations ascend and the United States descend. E aí, para poder entender melhor isso, a gente foi olhar para a história da ONU. And to understand that better, we went to look at the United Nations history. E aí a gente chegou na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Liga das Nações. That's how we got to First World War, Second World War, the League of Nations, E aí, finalmente, a ONU e as formas de poder do globalismo e o nacionalismo. and then we arrived at the United Nations, and we spoke about various types of power, which would be globalism and nationalism. Thank you very much. So all those answers are correct. Então, todas essas respostas estão certas. So one thing we laid, Uma coisa que nós colocamos aqui, when we started from Daniel 2, quando nós começamos em Daniel 2, we wanted to understand the characteristic of Greece, how it's depicted here at the end of the world. queríamos entender a característica da Grécia e como ela foi derrotada no final do mundo. So which characteristic of Greece did we pick? Qual característica da Grécia que nós pegamos? Sister Cecilia. Qual é a característica da Grécia que nós pegamos? Was she there? So in Daniel 2, Então, em Daniel 2, the characteristic that is given to Medo-Persia, a característica que é dada à Média-Pérsia it's two power, é um poder duplo, Medes and the Persians. os Medos e os Pérsias. So what about Greece? E como é que é em relação à Grécia? Can That- you use mic? Greece used to conquer rapidly the territories. And that everyone that they used to conquer used to fall under their culture. I agree with that. Eu concordo. Let's go to Daniel 2, Vamos abrir em Daniel 2, verse 39. verso 39. Daniel 2, verso 39. You'll read for us Daniel 2:39, Leia para nós esse verso, por favor. and then you'll tell us the characteristic of Greece from that verse. E depois nos dá as características da Grécia em relação a esse verso. 2:39. Tem que usar o microfone. Have you reached there? Okay. So which characteristic of Greece do you see there? Então, quais são as características da Grécia que você vê aí? A kingdom of bronze. Yeah, a kingdom of brass. Then And that they will dominate all the earth. yeah, so it's a kingdom of brass, Então, é um reino de bronze and it shall bear rule over all the earth. que vai dominar sobre toda a terra. So Greece Então, a Grécia bears rule over all the earth. reina sobre toda a terra. So the nation that we're going to speak about here at the end of the world Então, as nações que a gente vai falar aqui no final do mundo is also going to bear rule over all the earth.
Também vão ser reinos que vão dominar sobre toda a terra. And we said for that to happen here at the end of the world, E nós dissemos que para isso acontecer aqui no final do mundo, the kingdom must be a dictator, o reino tem que ser um ditador. right? And we said that will happen at the Sunday law. E nós dissemos que isso vai acontecer na lei dominical. So this is Paniam, Então isso seria Panium this is Sunday law. e aqui seria a lei dominical. The lamb, O cordeiro, the United States in Revelation 13, os Estados Unidos em Apocalipse 13, rises progressively from 1798. cresce de forma progressiva desde 1798 It's going to speak as a dragon at the Sunday law. e vai falar como um dragão na lei dominical. So for it to speak as a dragon at the Sunday law, it has to rise progressively as a dragon. Então, para que eles possam falar como um dragão na lei dominical, eles têm que ascender de forma progressiva para falar como dragão. So we said that the United States at the Sunday law is going to be a dictator. Então, nós dissemos que os Estados Unidos, na lei dominical, eles vão ser uns ditadores. And we brought in the lines of Revelation 13 and Revelation 17. Trouxemos também as linhas de Apocalipse 13 e Apocalipse 17 And it shows that the United States is going to be the premier king of the 10 kings. e mostramos que os Estados Unidos vão ser o primeiro rei dos 10 reinos. So, Sister Elisa, Então, irmã Elisa, which king is defeated at Paniam? qual é o rei que é derrotado em Panium? Or what do we mark at Paniam? O que nós marcamos em Panium? So for the United States to be a dictator at the Sunday law, Então, para que os Estados Unidos possam ser ditadores na lei dominical, it has to do away with an obstacle that is restraining him. eles têm que remover esse obstáculo que os está restringindo. So which is this obstacle that is restraining the United States from being a superpower? Então, que obstáculo é esse que está restringindo os Estados Unidos a se tornarem um poder supremo? La ONU, ¿no? ONU? Pardon? United Nations. Sorry. So let me take you back. Então, deixa eu te fazer voltar atrás. 1798 Temos 1798, is the time of the end, que é o right? tempo do fim. According to the words of Daniel, De acordo com as palavras em Daniel, which verse is this? que verso é esse? She says 39. At 1798, Em 1798. which verse do we find fulfilled there? Que verso nós vemos sendo cumprido nessa data? She doesn't remember. I'll give you a clue. Daniel 11, É Daniel 11, qual verso? 40. verse 40. So Daniel 11:40, Então, Daniel 11, 40. what's happening here, Sister Rosie? O que acontece aqui, irmã Rose? In Daniel 11:40, what is being brought to view? O que é mostrado em Daniel 11, 40? Mostra que o rei do sul It shows that the king of the south lutará. is going to fight. Vai passar, lutará com o rei do norte. Is going to fight with the king of the north. So there is a war Então, existe uma guerra between the king of the north entre o rei do norte and the king of the south, e o rei do sul, right? certo? Then at 1989, E depois, em 1989, what is there also? o que acontece aqui também? We know this is the time of the end. Sabemos também que é o tempo do fim. So the king of the north Então, o rei do norte is coming against the king of the south. luta contra o rei do sul. The king of the north wins. O rei do norte ganha. The king of the south comes against the king of the north. O rei do sul vem contra o rei do norte The king of the south wins, e o rei do sul ganha, right? certo? But when you look at the line of the king of the north, Mas quando olhamos para a linha do rei do norte, he dies at 1798. e ele morre em 1798, He resurrects.
vai ressuscitar then he comes back to life. e volta a ter vida. So if we compare and contrast, Então, se nós compararmos e contrastarmos, what should also happen to the king of the south? o que também deveria acontecer com o rei do sul? Deveria ressuscitar. He should also resurrect. It should also resurrect. So if he is going to, if he died here Se ele morreu aqui, because the king of the north died, because the king of the north killed him, porque o rei do norte o mata, he has to resurrect somewhere in this history. ele precisa ressuscitar algures por essa história. And if he resurrects, E se ele ressuscitar, then there's a battle between two people, temos uma batalha entre duas pessoas, the king of the north and the king of the south. o rei do norte e o rei do sul. So coming back to this line, Então, voltando para essa linha, if the king of the north is to rule as a dictator at the Sunday law, se o rei do norte vai reinar como um ditador na lei dominical, what should happen before the Sunday law? o que precisa acontecer antes da lei dominical? O reinado do rei do sul. The reign of the king of the south. Has to do what? Ele tem que Antes. fazer o quê? What should happen to the king of the south so that the king of the north can rule by himself? O que tem que acontecer com o rei do sul para o rei do norte poder reinar sozinho? Ele tem que morrer. He needs to die. He needs to be killed. Precisa ser morto. And we find that death E nós vimos que essa morte happening at the Panium, acontece em Pânio, but the death is progressive. mas a morte é progressiva. So it's given a deadly wound, Então aqui ele é dado uma ferida mortal then he dies here. e depois ele morre aqui. Have you understood, Sister Elisa? Entendeu, irmã Elisa? So for the king of the north to be a dictator, Então, para que o rei do norte possa ser um ditador, he needs to do away with this obstacle that has been there since 1798. ele precisa remover esse obstáculo que estava aqui desde 1798. So since 1798 to the Sunday law, Então, de 1798 até a lei dominical, there has been this war between the king of the north and the king of the south. temos essa guerra entre o rei do norte e o rei do sul. And the king of the north is seeking supremacy over the king of the south. E o rei do norte procura supremacia sobre o rei do sul. So we wanted to understand this history, Então, nós queríamos entender essa história. and this history E essa história took us to another parallel history nos levou para uma outra história paralela, where we see similar circumstances taking place. onde nós vemos circunstâncias similares acontecendo. And this we said was 1989 Dissemos que isso era 1989 to 1991, até 1991. this history, Essa história, where we see the king of the south being defeated. onde nós vemos o rei do sul sendo So derrotado. the king of the south is defeated here, Então, o rei do sul é derrotado aqui the king of the south is defeated here. e o rei do sul é derrotado aqui. So we can overlay those two lines Então, nós conseguiríamos sobrepor essas duas linhas to be able to understand how this death is taking place. para entender como essa morte acontece. So, from Panium to Sunday law, Então, de Pânium até a lei dominical, this is the deadly wound, seria a ferida mortal nesse ponto, this is the death. e aqui seria a morte. So we went back to the history of 1989 Voltamos então à história de to 1989 1991 até to 1991 understand how that death took place, para entender como essa morte acontece, so that we can understand how Panium to Sunday law, the death of the king of the south, is going to look like. para entender como é que de Pânium à lei dominical essa morte vai aparecer. So from 1989 Então, de 1989 to 1991, a 1991, what happens at 1989? o que acontece em 1989? Sister Gail? Irmã Gayle. A morte do rei do norte. 1989? Who dies at 1989? Is Quem it the king of morre- the north or the king of the south? É o rei do sul que morre nessa data. So the king of the south is killed. Então aqui o rei do sul é morto. And who is the king of the south? E quem é o rei do sul? A Rússia? 1989? 1989. Who is this person here at 1989 who is being killed? A União Soviética.
It's okay. No problem. So it's the USSR. Então é a União Soviética. So we see the USSR dying, Nós vemos a morte da União Soviética, but the king of the south in 2019 mas o rei do sul em 2019 is Russia é Rússia, because we said it resurrects. porque nós dissemos que ele vai ressuscitar. So the USSR receives a deadly wound at 1989. Então a União Soviética recebe a ferida mortal em 1989 The USSR dies at 1991. e depois morrem em 1991. How did we know it died? Como é que nós sabemos que eles morreram? Cesar? How Irmão can you César? show that the USSR died? Como é que a gente mostra que a União Soviética morre? Que perdió toda su esfera de influencia Because they lose all their sphere of influence. y porque Gorbachev declaró públicamente que ya la Unión Soviética no sería más. And because Gorbachev declared that they wouldn't exist anymore, the Soviet Union. So by him declaring that, Então Gorbachev, quando declara isso, what did he do as a leader of the USSR? o que ele faz como líder da União Soviética? Simplemente cambia la forma de gobierno y What happened to Gorbachev at 1991? O que acontece com Gorbachev em 1991? muere proféticamente. Proféticamente muere. He dies prophetically. He dies prophetically. ¿Ok? Y él deja de ser presidente de la Unión Soviética. He's no longer the president of the USSR. So he resigns. Então ele pede demissão And by his resignation, e com essa demissão the USSR dies. a União Soviética morre. But we understand from 1989, Mas nós entendemos de 1989 what is the proof that the USSR received a deadly wound in 1989? qual é a prova que a União Soviética recebe a ferida mortal em 1989. Comienza a perder gradualmente su esfera de influencia. Ucrania, Polonia, Bielorrusia. Gradually starts losing its sphere of influence, which would be with Poland, Ukraine, Belarus. So it loses spheres of influence. Então elas perdem as suas esferas de influência. That is progressive. Isso é progressivo. What specifically happened at 1989 Mas o que acontece especificamente em 1989 to mark that the reign of the USSR is almost over? It's over. para mostrar que esse reinado da União Soviética teria terminado? Cae el muro de Berlín. The wall of, So the Berlin Wall, falls. the Berlin Wall falls. É a queda do muro de Berlim It's opened at midnight, e é aberto à meia-noite. and Western and Eastern Germany are the guys are able to move in E and out. a Alemanha Oriental e Ocidental conseguem entrar de ambos os lados. So the death of the king of the south from 1989 to 1991 Então, a morte do rei do sul de 1989 a 1991, the Berlin Wall falls at 1989. o muro de Berlim cai em 1989 Progressively, they lose the spheres of influence forming the USSR. e, de forma progressiva, eles perdem a sua esfera de influência que eles tinham na União Soviética. And Gorbachev resigns as the leader of the USSR. E Gorbachev, então, pede demissão como líder da União Soviética. So the death in that history Então, a morte nessa história is marked by the losing of the spheres of influence for the king of the south. é marcada pela perda das esferas de influência do rei do sul. So the first death Então, a primeira morte is typifying the second death. tipifica a segunda morte. He receives a deadly wound, he dies. E ele recebe a ferida mortal e morre. He receives a deadly wound, he dies. Recebe a ferida mortal e morre. He loses spheres of influence. Perde esferas de influência. So what will happen between Paniam and Sunday Law Então, o que vai acontecer de Panion até a lei dominical? in relation to the king of the south? Em relação com o rei do sul Sister Gail? e Magel. A mesma coisa? Vai ser uma repetição. So what will repeat? O que vai repetir? O rei do sul sofre a ferida mortal. And then as we've got it written there, the king of the north as well dies. The king of the south dies. And then the king of the north
receives a deadly wound, then he dies. O rei do norte recebe a ferida mortal e depois morre. So in this history, what's happening to the king of the south? Nessa história, o que que acontece com o rei do sul? Just like this history. Tal como naquela história. The fears of information is just, he loses the fears of information. Influence. Influence. Fears of information. Okay. So he loses fears of influence. So that Ele when, perde as esferas de influência. so by Sunday law, Então, na lei dominical, the king of the south does not have a sphere of influence. o rei do sul não tem mais essa esfera de influência. And his principles are completely done away with other countries that he has sphere of influence over. E os seus princípios terminam com os países em que ele tinha esferas de influência. And the only person who remains supreme there is the king of the north. E a única pessoa que permanece suprema é o rei do norte. So the king of the north, Então, o rei do norte, from 1798, de 1989, he's seeking to rule the world. ele procura dominar o mundo. He has a fight here. Ele tem uma batalha He aqui, is given a deadly wound. é causada uma ferida He mortal, dies. morre, He comes and resurrects. volta e ressuscita. And he wants to kick away the king of the south E ele quer retirar o rei do sul for the supremacy of world dominion. pela supremacia de dominar o mundo. So we wanted to understand Então, nós queríamos entender, in the history of 1989 to 1991, na história de 1989 até 91, what happened in relation to the king of the north also. o que acontece em relação ao rei do norte. So in the king of the north, Então, o rei do norte, in the same history, na mesma história, this is 1989, aqui seria 1989, this is 1991. aqui seria 1991. The king of the north wins. O rei do norte ganha. We said before 1989 there were two superpowers. Dissemos que antes de 1979 temos dois superpoderes. After 1989 there's only one superpower. E depois de 1979 só temos um. So from 1989 to 1991, Então, de 89 a 91, as the king of the south is dying, à medida que o rei do sul está morrendo, the king of the north is rising, o rei do norte vai ascendendo. and he's becoming a dictator, Vai se tornar um ditador. or we said a global policeman. O que nós dissemos que seria um policial mundial. So we also understood that in 1989 E nós também entendemos que em 89 there was a presidential transit. houve uma transição na presidência. Reagan was getting out of office. Reagan estava saindo do seu ofício Bush was coming into office. e Bush estava entrando para o ofício. And we wanted to understand how Bush Nós queríamos entender como é que Bush interpreted the breakdown of the USSR. interpreta essa queda da União Soviética, And this led us to understanding the New World Order. e isso nos leva a entender a nova ordem mundial. So for us to understand the New World Order, Então, para a gente poder entender a nova ordem mundial, Bush was not the first person to use the phrase the New World Order. Bush não foi a primeira pessoa a usar essa frase nova ordem mundial. It was previously used by Gorbachev. Essa frase tinha sido previamente usada por Gorbachev. So we seek to compare and contrast how Gorbachev and Bush are using the phrase the New World Order. Então, nós tentamos procurar e comparar e contrastar a forma como Gorbachev usava essa frase de nova ordem mundial. So Ou how Bush did- usava essa frase. So how did Bush understand the New World Order? Como é que Bush entendia essa nova ordem mundial? Brother Leon? Irmão Leon. Sister Cecilia? Irmã As Brother Cecília. Leon thinks about it. Enquanto o irmão Leon pensa. Yeah. They used to understand that the United States were going to be the police of the world. Yeah. Something that was going to be unilateral. So he understood the New World Order Então ele entendeu a nova ordem mundial as this form of government como essa ordem de governo, where the United States is on top of every other nation. uma estrutura de governo que os Estados Unidos estão acima de todas as outras nações.
So we have the world, Então nós temos o mundo and the USA is on top of it. e temos os Estados Unidos no topo desse mundo. This was the understanding of Bush. Essa era a forma como Bush entendia. And this can be seen from 1989 to 1991 when he's rising to be a dictator. E isso pode ser visto de 89 a 91 à medida que ele vai se tornando um ditador. And they place themselves to be global policemen. E eles se colocam então como sendo os policiais do mundo. So this was the understanding of the king of the north. Então isso era o entendimento deles do rei do norte. The same history, E na mesma história, the king of the south is dying. o rei do sul está morrendo. How did Gorbachev understand the new world order? Como é que Gorbachev entende essa nova ordem mundial? We saw that he had given a speech 1 year earlier. Vimos que ele tinha dado um discurso um ano antes. And what was the understanding of Gorbachev about a new world order? E o que ele entendia em relação a essa nova ordem mundial? Caesar? Irmão César. Lo entendía como un enfoque multilateral. He used to understand it to be a multilateral focus. And why did he think of it like that? Por que ele achava isso? Porque él pretendía que todas estas instituciones internacionales iban a restringir este nuevo superpoder que se está levantando, que es Estados Unidos. Because he thought that all the other nations were restrained this new superpower which was arising to be, which is the United States. Instituciones internacionales. All the international institutions. So from 1989 going backwards, Então, de 89 para trás, Gorbachev had already interacted with the United States. Gorbachev já estava interagindo com os Estados Unidos. And when he knew that they were going to fall, E quando ele soube que eles iriam cair, ou entendeu que eles iriam cair, he feared that the United States is going to dictate the whole world. e ele temeu que os Estados Unidos fossem se tornar ditadores sobre todo o mundo. So he proposed Então ele propôs that they should embrace the New World Order, que eles deveriam criar uma nova ordem mundial, where the whole world come into one organization, onde todo mundo se torna uma só organização, the United Nations, a União, a ONU, so that each and every country can be put in check. para que todos os países pudessem se tornar um. The United States and the USSR were in a very long Cold War, Os Estados Unidos e a União Soviética passaram um grande tempo numa Guerra Fria, and the USSR knew the power that the United States had. e a União Soviética sabia do poder que os Estados Unidos tinham. So when we understood that Gorbachev was suggesting the United Nations, Então, quando nós entendemos que Gorbachev estava sugerindo as Nações Unidas as the form of the New World Order, como formato para essa nova ordem mundial, we wanted to understand why he was proposing the United Nations. nós quisemos entender por que ele estava propondo a ONU. And that took us to the formation of the United Nations, E isso nos levou a ver como é que a ONU foi criada. right? So we went to World War I. Então, nós fomos para a Primeira Guerra Mundial. Okay, we went to World War II first of all. Primeiro, nós fomos para a Segunda Guerra Mundial, na verdade. So World War II, Então, a Segunda Guerra Mundial it ranges from which year to which year? vai de que ano a que ano? Brother Leah? Irmão Leon. World War II. 1939, 1945. So at the end of 1945, Então, no final de 1945, what happened? o que acontece? Okay, before we got there, Antes de irmos para lá, who are the two antagonists in this period? quem são os dois antagonistas nesse período? Who are fighting? Quem estava lutando? A Alemanha e a Rússia. Who wins at 1945? Quem ganha em 1945? Caesar? Do you have- Não foi a Rússia? Los tres aliados, The Three Allies. Yeah. Gran Bretaña, Francia
Great y Estados Britain, Unidos. France, and United States. There's an entity who joined the three allies to take away Germany. Existe uma entidade que se junta a esses três La- para remover os Estados Unidos. La Unión Soviética. The USSR, The USSR, União Soviética. but specifically I know it's Russia, Eu sei que é Rússia, but I want to keep it in the sphere of the USSR. mas eu quero manter isso na esfera da União Soviética. So they joined with the three allies Então eles se juntam aos três aliados and they defeated Germany. e derrotam a Alemanha. So at the end of 1945, E no final de 1945, which organization is formed? qual é a organização que é formada? United Nations. The United Nations. A ONU. So the United Nations is formed at the end of World War II. Então, as Nações Unidas são formadas no final da Segunda Guerra Mundial. And from 1945, E de 1945, what is starting? o que começa? Brother Raphael? Irmão Rafael. Fria. Cold War. The Cold War. So from 1945, Então, de 1945, we have the Cold War. nós temos a Guerra Fria. Who are the parties in the Cold War? Quem são as pessoas que estão lutando nessa guerra? Estados Unidos e União Soviética. United States and USSR. So United Nations Então, a União Soviética, ou as Nações Unidas, was formed to maintain world peace. foram criadas para manter paz mundial. But I can say that's a simple understanding of the United Nations. Mas eu posso dizer que isso seria um entendimento simples das Nações Unidas. The purpose of the United Nations, E o propósito das Nações Unidas what is it to do? era fazer o quê? Yeah. Unir as nações. I know it's to unite the nations, Eu sei que é para unir as nações, but in a more prophetic sense, mas de uma forma mais profética. Evitar a unilateralidade. To avoid the unilateralism. yeah. So it's to prevent Então é para prevenir a unilateral power um poder unilateral that is going to stumble over and become a dictator. que vai se tornar um ditador. So we took the United Nations Então nós pegamos nas Nações Unidas and we saw that it was an heir of the League of Nations. e vimos que foi um um herdeiro da Liga das Nações. This is World War II. Isso seria a Segunda Guerra Mundial. We went to World War I. Fomos para a Primeira Guerra Mundial. So, you have a question? Você tem uma pergunta? Quick question. Can you just define unilateral? Você consegue justificar unilateral? What is uni? O que é uni? Okay, let me give you three terms. E eu vou te dar 3 termos. Lateral, let me write it. Okay, let me write it here. Eu vou escrever aqui. Lateral remains the same. Lateral permanece igual. So there is the word unilateral, Nós temos essa palavra, então, unilateral. bilateral, Temos bilateral and multilateral. e temos multilateral. So this is three concepts, São 3 conceitos, at least explaining the concept of lateral. pelo menos explicando o conceito de lateral. So what we have to understand Então, o que nós precisamos entender is this, I don't know how to call it, the big prefix é esse prefixo. of the prefix that is connected to the word lateral. Esse prefixo que está conectado à palavra lateral. So what does the prefix uni imply? Então, esse prefixo uni, o que isso implica? What does the prefix bi and multi imply? E o que o bi e o multi implicam? Leonid. Uni, eu penso em algo universal. Ou todas as pessoas, todas as coisas que estão envolvidas. Okay, let's begin with bi. Vamos começar então com bi. How will you explain something that is bilateral Como é que você explica algo que é bilateral? or bilingual? O If bilíngue. lingual is a language. Lingo vem de língua. If I say I speak bilingual
If I Yeah, I'm speak bilingual, what do I mean? Se eu disser que eu sou bilíngue, o que eu estou dizendo? Bi é o quê? Two things. São So duas if coisas. I say I'm bilingual, Então, se eu disser que eu sou bilíngue, you can say I speak two languages. eu poderia dizer que eu falo duas línguas. English, Swahili, or English, Portuguese, whatever you can say. Inglês, português, o que vocês quiserem. So this is referring to two. Então, isso se refere a dois. Why are you laughing at me? Then multi, Então, multi, what does it denote? o que isso representa? Many things. Muitas coisas. So we can say this is more than two. Poderíamos dizer, então, que isso é mais do que duas. 3, 4, 5, a million. 3, 4, 5 milhões. So what about uni? E uni? One. Right? Uma, certo? Why should it be numberless? Ele diz que são coisas que a gente não consegue contar. Várias coisas, muitas coisas. I don't know if the definition of uni is given in the English dictionary, Eu não sei se essa definição é dada no dicionário em inglês, but I believe uni is the simplest form of, I think, a measurement. Or mas eu acho que uni seria a forma mais simples de uma medida de comprimento. yes, Cesar? Bueno, en el derecho internacional público, cuando se habla de unilateralidad, que en el derecho internacional público, In the international law, international law, se conoce como unilateral o unipolar we know as unilateral or unipolar acciones que ejecuta un gobierno, actions that require one government, solo uno. only one. Así que unilateral consiste en acciones que ejecuta un único gobierno hacia el exterior. So this it could be one government that executes the laws. Yeah, please. So it's like Que ejecuta acciones hacia el exterior. Oh, it executes actions to the exterior. Puede ser hacia instituciones internacionales como la ONU o países. Could be something to do with United Nations or countries. so it's one entity that is speaking. Então é uma entidade que está falando. So for example, if me and Gabriela, Então, por exemplo, se eu e a Gabriela, I'm the one doing all the speaking and all the decision. eu sou quem faz sou sempre eu que falo e eu tomo todas as decisões. And Gabriela doesn't have a say on it. E a Gabriela não pode dizer nada sobre isso. He just follows it. Não tem opinião, apenas segue. So I can Exacto. say, yes? He's agreeing. So uni, Então, uni, I can place it to be one, eu posso tornar isso como um, where the channel of governance onde o canal de governo is only being controlled by one person. é apenas controlado por uma pessoa. The channel of governance in a bilateral, A forma de governar de forma bilateral it's two people forming the form of governance for that nation. são duas pessoas criando uma forma de governo para Then- aquela nação. Then multilateral, more than two people, three organizations. E multilateral poderia ser duas ou mais pessoas. So that's what I mean. Então é isso que eu quero dizer. Okay, because I've found two definitions. One is what Brother Yusuf is saying. E eu consegui achar duas definições. Uma é que o irmão César mencionou. E a outra seria que não se pode contar. Então, quando eu disse muitos, era algo que não é contável. But we always choose a meaning depending on what? Mas também nós sempre procuramos uma definição baseada em quê? Context. O Exactly. contexto e a história que a gente está contando. So the context may not allow us to choose the many or the countless. Então, o contexto não nos permite escolher o muitos ou incontáveis. I hope that's okay. So, okay. We were in World War I. Então, nós estamos na Primeira Guerra Mundial. So,
Sister Cecilia, Irmã Cecília, what was the beginning of World War I? What was the end of the World War? The year. The Qual beginning and the end. qual foi o início da Primeira Guerra Mundial e o fim? Microfone? The beginning would be 1914 Okay. and 18 would be the end. So from 1914 to 1918. Então, de 1914 a 1918, So what happens at 1918? o que acontece em 1918? Before we got there, who are the antagonists in this period? Antes de irmos para isso, quem são os antagonistas nessa história, nesse período? Germany, Germany. I think maybe against the Allies. No. The same parties that are here, the same parties that are here. União Soviética, USSR. So Germany and I can say Russia, Eu poderia dizer Alemanha e Rússia, but I just want to put it in the USSR. mas eu quero colocar no contexto da União Soviética. So the same parties that are here are the ones who are here. Então, os mesmos personagens que temos embaixo, nós temos também em cima. At 1989, Germany surrenders. Em 1918... 1989? 1918. Em 1918, a Alemanha se rende. 1919, there's a treaty. E em 1919, nós temos um tratado. Germany was to pay off all the damages it had done in World War I. A Alemanha deveria pagar por todos os danos que eles causaram na Primeira Guerra Mundial. Shortly afterwards, in 1920, E pouco tempo depois, em 1920, what is formed? o que é formado? The League of Nations. The League of Nations. So what did we say was the League of Nations? Então, o que nós dissemos que é a Liga das Nações? To prevent the wars. To prevent World War II. Para prevenir a Segunda Guerra Mundial. And it was also to prevent a unilateral government. E também para prevenir um governo unilateral. So the League of Nations was to prevent unilateralism. Então, essa Liga das Nações foi para prevenir esse unilateralismo. It was formed just after World War I. Foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial. Then the United Nations was formed just after World War II. Depois, as Nações Unidas foram criadas pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. It was to prevent unilateralism also. E foi também para prevenir esse unilateralismo. A one world government. Uma só ordem mundial. So when we come to 1989, Então, quando nós vamos para 1989, the USSR is dead. a União Soviética morre. It's fearing the New World Orders proposed by Bush. E eles temem essa nova ordem mundial proposta por Bush. The one who was to restrain him was the United Nations. E aqueles que iriam restringi-lo seriam as Nações Unidas. But the United States Mas os Estados Unidos goes even against the agreement of the United Nations. vão contra esse argumento das Nações Unidas And it becomes a dictator. e se tornam um ditador. So in the history of Paniam to Sunday law, Então, na história de Panion, a lei dominical, the United States os Estados Unidos will not have any restraint against itself. não vão ter nenhuma restrição contra si The mesmos. king of the south will have died. O rei do sul já vai estar morto, Will have received a deadly wound. já recebeu a ferida mortal. The king of the south dies. Depois o rei do sul morre The United Nations e as Nações Unidas is not able to do anything about it não conseguem fazer nada contra isso, because the king of the north has gathered enough power of itself. porque agora o rei do norte tem tanto poder sobre si. In this history, as the king of the south is dying, Nessa história, o rei do sul morre, the king of the north is rising, o rei do norte ascende and its restraint is less and less and less. e a sua restrição vai ser cada vez menos. The power to restrain the king of the north is not there. Porque agora o poder para restringir o rei do norte já não existe mais. So as we summarize, Então, agora, para resumir, Roger. irmão Rogers.
I think World War I ends in 1919. E eu ia dizer que eu creio que a Primeira Guerra Mundial termina em 1919. And in that history, you don't have USSR, you have Russia. E em 1933 a gente não tem. Em 1918 a gente não tem a União Soviética, mas tem a Rússia. Why I said 1918, A razão pela qual eu disse 1918 that's where the active compact ceases. é onde termina a batalha em si. But we know it continues just a short period after until the treaty is signed. Mas sabemos que isso continua um período pouco depois até esse tratado ser assinado. Thank you. So, I want us to recognize Então eu quero que a gente reconheça that the power of the United Nations que o poder das Nações Unidas is to restrain a world one unilateral government é para restringir um governo unilateral and to restrain one nation from ruling the whole world. e restringir que uma só nação reine sobre todo o mundo. So we went to a history. Então nós fomos para uma história I just want to pass over it in a few minutes. e eu vou rever essa história em poucos minutos. So we went to 1989 Fomos para 1989 to 1991. até 1991. Tried to look at the events that led up to this history, Tentamos ver os eventos que se alinham nessa história. and this took us to 1979. E isso nos levou a 1989. There are several storylines that you can create from 1979. Temos várias linhas que podemos criar de 1979. Raphael, what is one of them? Irmão Rafael, qual seria uma delas? Which storyline can you create from 1989 to going forward? Que história ou linha nós podemos criar de 1979 em diante? Apart from the King of the North, the King of the South. Além do Rei do Sul e do Rei do Norte. A Revolução Iraniana que a gente marcou. The Revolution in Iran? Yeah, Sim, it starts here. começa aqui. But I'm speaking of a line of thought Mas eu estou falando de uma linha de pensamento. that, like for example, the King of the South, Por exemplo, o Rei do Sul. you can mark him. They are fighting here with the King of the North. Podemos marcar ele lutando aqui com o Rei do Norte He's defeated here. e sendo derrotado aqui He falls in 1991. e cai em He 1991. resurrects at 1999. Vai ressuscitar em 1999? So, 1999? yeah, 99. Then something is happening at 204, E alguma coisa acontece em 2004. 2014, 2016, 2018. 14, 16, 18, por aí em diante. So which storyline can you create from 1979 going forward? Que linha histórica você consegue criar de 1979 em diante? Don't confine yourself to this history. You can move forward. Não precisa ficar preso nessa parte da história, mas pode seguir mais para frente. Let me give you one. E eu vou te dar uma. Information, Informação, right? certo? You can start from the FISA here, Podemos começar com isso aqui, then World Wide Web, depois a web mundial, then it's developed, then it's released. depois é desenvolvida e é lançada. Which other line? Qual outra linha? Igreja e Estado. Church and State? Eu sei que começa antes, mas I know it begins before, mas na nossa história a gente pode marcar a partir daí. but in our history we could mark it from that point onwards. A movimentação específica da nossa última parte. Church and State? Especially the last part of our history. Church and State, but how does the Church and State depict itself in 79? Mas com o que se parece a Igreja e Estado em 1979? Which group is propagating Church and State? Qual grupo está propagando Igreja e Estado? A maioria moral, se não me engano. The moral majority. Yeah. So there's the moral majority. Então temos a maioria moral. You can mark it it begins 1979. Marcamos isso começando em 1979 It disbandles shortly after 1989. e ela foi just what? Broke up. Banned. Disbanded. Yeah.
E ela foi desmantelada pouco depois de 1979. right? But you can also mark moral majority even at 2016. Mas também podemos marcar a maioria moral em 2016. We also spoke about the Iranian Revolution, Também falamos da Revolução no Irão, Iraq Revolution, a Revolução do Iraque, among other issues. entre outros problemas. So for us to understand the history from 79 to 1991, Então, para a gente entender a história de 1979 a 1991, we need to choose our thread carefully. precisamos escolher a nossa linha cuidadosamente. And the history that is going to lead us to 1989 about the King of the North and the King of the South E a história que vai nos liderar de 1989 em relação ao Rei do Sul and for the idea of George Bush to bring in a new world order, e a ideia de George Bush querer trazer uma nova ordem mundial. it's about this to the Iranian and the Iraq Revolution. Tem a ver com a Revolução do Irão e do Iraque. They are the ones that strongly influenced the history after 1989. São eles que influenciam a história depois de 1989. So in 79, Então, em 1979, we marked the beginning of Iraq Revolution marcamos o início da Revolução do Iraque and Iran Revolution. e a Revolução no Irão. So in the Iranian Revolution, Então, na Revolução do Irão, they were trying to do away with white supremacy. eles estavam tentando acabar com a supremacia branca They call it the White Revolution. e eles chamavam isso de Revolução Branca. And the United States E os Estados Unidos was the one backing up the government of Iran. era quem estavam suportando ou apoiando o governo iraquiano. But there is a rebel faction Mas existe um conjunto rebelde that emerged in Iran que se imergeu no Irão that was to do away with this influence of the United States to Iran. que queria acabar com essa influência dos Estados Unidos no Irão. So next time we are going to look at that history Então, na próxima aula, nós vamos olhar para essa história to be able to understand what influence did it bring to 1989 para entender que influência isso teve sobre 1989 and how the United States took advantage of that situation to be dictator afterwards. e como os Estados Unidos se aproveitaram dessa situação para se tornarem ditadores mais tarde. So we'll stop there because we are out of time. Então, eu vou parar por aqui porque estamos sem tempo. But one thing that I will wish to tell you, Mas uma coisa que eu quero dizer it is always beneficial for all of us é que é de grande benefício para todos nós to have a working understanding of these histories. para entender essas histórias. It's not only beneficial, Não só é benéfico, but it will make us to understand the events that we are passing through right now. mas vai nos ajudar a entender os eventos que nós estamos passando agora. So don't take it as a burden for you to go to the history of World War I, the history of World War II. Então, que isso não seja um fardo para vocês olhar para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, with so much history com tanta história, as a waste of time. e não olhem para isso como uma perda de tempo. Just like the line teaches us Da mesma forma que a linha nos ensina that history repeats. que a história se repete. So if we understand how history took place, Então, se entendemos como é que a história aconteceu, we can be able to have proper projections of what will happen in the future. vamos conseguir entender o que vai acontecer no futuro. So I will not wish the next class I come to do a lecture on the Iranian Revolution. Então, na próxima aula, eu não quero falar sobre a guerra no Irão. I like you guys to go and read about it. Eu quero que vocês leiam sobre isso. When we are coming, it will only to bring out 1 or 2 points that are important. E quando eu for falar sobre isso, apenas nós vamos mencionar 1 ou 2 pontos que são realmente importantes. So that's an homework for the class. Então, essa seria a vossa tarefa para a próxima aula. Go and read about it. Vão ler sobre essa revolução no Irão What were the interactions with Iraq? e quais foram as interações com o Iraque. How the United States and Russia influenced the same? Como os Estados Unidos e a Rússia os influenciaram And how it led to the aftermath of the fall of the USSR. e como isso levou depois à queda da União Soviética. So we'll stop there with a word of prayer. Então vamos parar por aqui com uma oração. We want to thank you, Heavenly Father, Queremos te agradecer, Pai Celestial, for being with us. por estar conosco. I pray each and every day Eu oro que todos os dias you may make our thoughts and our minds to be clearer.
o Senhor possa fazer com que as nossas mentes e os nossos pensamentos sejam claros. I know there's a lot of information that we are supposed to know, Eu sei que existe muita informação que nós deveríamos saber, but I pray you may give us capacity to understand these things. mas eu peço que o Senhor nos dê capacidade para entender essas coisas. We recognize that we don't understand everything fully, Reconhecemos que não entendemos tudo completamente, but whatever you have revealed unto us, it is for us and even for our benefit. mas aquilo que o Senhor revelou é para nós e para o nosso benefício. Lead us as we continue. Nos lidere ao Guide continuarmos, us by your grace nos guie pela sua graça, until we meet again. até nos encontrarmos de novo. For we pray in Jesus' name. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém.